O PET 7 faz justamente um histórico do sistema capitalista, desde as suas fases iniciais, e depois ele se torna um sistema integrado e realmente forte com o mercantilismo, que é a fase comercial do sistema capitalista, quando os estados nacionais, os modernos estados europeus, Espanha, Portugal, França, Inglaterra e Holanda principalmente, esses cinco, mas outros vão vir depois, passam a adotar práticas mercantilistas que era incentivar o comércio, a conquista de novas terras, novas rotas comerciais para os seus produtos circularem e a cobrança de impostos para abastecimento desse Estado nacional, dos cofres do Estado, aliado a redes burguesas, a grandes grupos comerciais que lucravam, mas que tinham que repassar boa parte desse lucro para esses estados nacionais, os reis e parte da nobreza no caso. Então a fase comercial, a fase da colonização da América, a fase das grandes navegações, a expansão marítima e a fase do mercantilismo. Vamos ver com as grandes revoluções do século XVIII, Revolução Americana, Revolução Francesa, anterior, no século XVII, a Revolução Inglesa, quando a burguesia toma o parlamento e por meio do parlamento passa a criar as leis e a exercer realmente o poder político e econômico, diminuindo a influência dessas práticas mercantis e aumentando o que a gente chamaria, a partir desse momento, de capitalismo industrial, quando você tem realmente o interesse econômico sobrepujando, quer dizer, passando acima do poder político. Então começa aí a grande era burguesa, a grande era, né, dos ideais burgueses, os ideais que estavam presentes na Revolução Francesa, na Revolução Americana, os ideais de igualdade e liberdade. Essa liberdade é sobretudo uma liberdade econômica, toda liberdade é uma liberdade para você exercer alguma coisa, então essa liberdade é sobretudo a liberdade econômica, mas a liberdade econômica era vista como essa possibilidade de ganhar o mundo, que é uma grande visão da burguesia, de abrir o mundo, de explorar o mundo. E a igualdade é uma igualdade pelas leis, o direito de ser tratado de maneira igual pelas leis, porque antes não havia esse tratamento, havia o privilégio, a lei particular de cada grupo, e aí a burguesia traz a ideia da universalidade das leis, tem que valer para todos. Então igualdade e liberdade, os grandes lemas revolucionários. A partir do século XIX, com a segunda revolução industrial, temos o chamado capitalismo industrial, numa fase avançada que vai gerar o imperialismo, uma busca frenética por novos territórios e novos lugares a serem explorados e povos a serem explorados, tanto a mão de obra quanto o mercado consumidor, o fim da escravidão. A escravidão não gera uma renda mínima suficiente para a compra de produtos, então o escravo, como não é um assalariado, ele não pode gastar, porque ele não tem o que gastar, a escravidão é prejudicial ao sistema capitalista nesse sentido do consumo. Por isso vai se inspirar, além do ideal humanista que existia, mas também o lado econômico do fim da escravidão. O liberalismo vai ter um papel importante nesse sentido, mas as discussões vão avançar um pouco mais com outras formas de pensamento no século XX, que além da escravidão propriamente do trabalho, há outras formas também de sujeitar as pessoas a uma vida escrava. E finalmente, nessa virada do século XIX ao século XX, o mundo que vivemos atualmente, o capitalismo financeiro. E nessa fase do capitalismo financeiro, o capitalismo especulativo, é que há a perda do capital produtivo, ou seja, a riqueza, isso segundo várias teorias, seguindo teorias, sobretudo dentro da visão de Karl Marx, o marxismo é que em boa parte define o que é o capitalismo, ou pelo menos as críticas ao capitalismo, no livro O Capital, mas você tem outros autores, Stuart Mills e outros autores que trabalham isso, mas olhando por esse prisma da globalização, da questão da perda de sentido do material do dinheiro, no sentido a perda do capital como algo concreto, vira-se uma coisa completamente abstrata. Aí a gente entra um pouco na área da filosofia, mas é o seguinte,
as grandes bolsas de valores, as grandes empresas que vendem suas ações no mercado financeiro. A gente tem dificuldade, eu tenho muita dificuldade de entender, tento ler um pouco de economia para entender, né, como é que funciona o mercado financeiro, do capitalismo, sobretudo nesse nível da globalização que nós vivemos, mas a economia toda integrada. Então você pode comprar ações de empresas, ser acionista e participar dos lucros, ou ter que dividir os prejuízos e tal. Nesse sentido, o capitalismo especulativo, né, especulação você faz baseando-se em certos dados, se você vai comprar, se vai aumentar o preço, se vai diminuir a cotação dessa moeda, se o real vai ficar mais barato, se o dólar vai ficar mais caro. Isso tudo é estudado e cogitado pelos grandes investidores e os especialistas da área. Mas o que nós vemos hoje, ou pelo menos essa é parte dessa experiência da globalização, é o chamado capital especulativo, que não necessariamente tem a ver com o setor produtivo, ou seja, não necessariamente vai gerar mais emprego, não necessariamente vai criar oportunidades de trabalho, ele simplesmente vive para si. Vocês veem muito em vídeos promessas de lucro fácil, né? Faça o seu investimento, esses grandes blocos, empresas de investimento que aparecem no YouTube, que aparecem na televisão, falando: você quer ganhar dinheiro rápido e fácil e muito dinheiro, invista, aprenda como investir no mercado. Então você investe 100 para você ganhar 10 mil, investe 10 mil para você ganhar 1 milhão. Né? Então é promessa desse dinheiro fácil que vem muito desse universo do capital especulativo, onde, imagine um grande investidor que tem uma quantidade de milhões de dólares, né, que tem a posse, a propriedade de milhões de dólares, ele pensa: como é que eu vou aumentar essa minha fortuna, esse meu patrimônio, não precisando investir em áreas que vão demorar a me dar retorno. Eu vou investir em tal ação de tal empresa, de tal país. Então ele fica de olho nesse mercado financeiro mundial e num dia há uma movimentação de milhões e milhões e bilhões e até trilhões de dólares num dia circulando pelo mundo. O que é visto? É onde compensa mais ser investido, é onde que a mão de obra é mais barata e mais seguro para dar o meu retorno desse investimento, né? Então nós temos aí uma questão muito complexa, que é o fato de que o capital produtivo, o investimento que gera emprego, o empresário que cria da construção civil, que faz o investimento na construção de um prédio, que gera emprego para um monte de gente que vai trabalhar naquele prédio, né? Mas também você tem aqueles que vivem apenas do capital especulativo, que são aqueles que não investem na criação desses postos de trabalho e renda, não gera renda, ele simplesmente vive dessas compras e vendas de ações, e em muitos casos são ações fantasmas, são ações que não existem, são coisas forjadas, ou seja, é todo um universo muito distante do nosso dia a dia, que a gente que não tem essa quantidade de dinheiro, né, fica pensando o que uma pessoa vai fazer com tantos bilhões de dólares, né, tal. Né? Então também isso é parte do sistema capitalista. O sistema capitalista, o próprio Karl Marx via avanços no capitalismo em relação a sistemas anteriores, né? A grande capacidade de produzir riquezas, a grande movimentação que é capaz de fazer, a grande absorção que é capaz de fazer, mas ao mesmo tempo tem uma série de problemas, como a concentração de riqueza e renda, a desigualdade, né? A criação desses grupelhos extremamente fortes economicamente, que pressionam, que fazem lobby, empresas. Por exemplo, no Congresso Nacional, a questão do Estatuto do Desarmamento, do armamento, né? Você tem válido um discurso de defesa pessoal, tudo bem, a questão da defesa do cidadão, tal. Mas também tem um lobby de grandes empresas que querem vender armas e munições. Né? Então, são empresas poderosas, empresas, assim como as empresas do setor de combustível. Imagina essas grandes empresas, sejam elas estatais ou particulares, né?
tem uma grande força na sociedade de pressionar governo, de criar leis, de conseguir licenças ambientais e tal. Então tudo isso é um universo do sistema capitalista que nós temos hoje. E o sistema bancário, o do Brasil inclusive, um dos melhores do mundo, no sentido técnico, no sentido de cobrança, no sentido de pagamento, mas é reconhecidamente um sistema muito concentrado que dificulta uma maior oferta de crédito para pessoas mais pobres, né? Então nós temos aí várias situações desse mundo capitalista e a grande contraposição seria, hoje no mundo, ao capitalismo liberal, seria a China, mas mesmo a China, apesar de ser comunista no sistema político, partido único, Partido Comunista Chinês, o controle, um Estado centralizado, medidas ditatoriais, mas existe também uma ditadura do capital, não é? Existe também o lado opressor desse grande sistema financeiro, e mesmo a China não tem na sua economia, ou é uma experiência capitalista de Estado, que alguns falam, né? Mas mesmo a China aposta no mundo, numa economia de mercado, ela produzindo e vendendo, entupindo o mundo de produtos chineses, e ela lucrando com isso, né? E fortalecendo a sua área de influência. Então fica essa pergunta: o que hoje no mundo se contrapõe ao sistema capitalista? Então nós vamos ter aqueles mais radicais, que ainda apostam, que ainda acreditam no sonho do socialismo, da economia planificada, alguns mais radicais no sentido de ir em direção ao comunismo, né, uma sociedade sem classes, e aí entra toda a discussão, né, das experiências do Estado socialista comunista no século XX, né? Existem aqueles que acreditam no capitalismo, mas num capitalismo reformado. Esses estariam num centro mais moderado, talvez uma social-democracia, num estado de bem-estar social, né? Mais ou menos nesse meio, né? E aqueles que são capitalistas, totalmente capitalistas, do liberalismo clássico, que seria, né, a ideia da livre iniciativa total, do Estado mínimo, né, da existência do Estado apenas para fins diplomáticos ou representativos, e a economia ser deixada como uma economia de mercado clássica, lei da oferta e da procura, da demanda, né, da busca, né, por liberdade econômica e sem nenhum tipo de regulação. E finalmente o PET 8 é uma abordagem sobre os períodos políticos do Brasil ao longo do século XX e XXI. Nós começamos ali na República dos Coronéis, a República Velha, com as práticas do coronelismo, do liberalismo na economia, ou seja, né, na não presença de um Estado centralizador, regulador da economia, e essa economia na mão de grupos privados, latifundiários, médios e grandes proprietários de terra, sobretudo os cafeicultores, mas e outros grupos também, né? O surgimento de uma burguesia industrial, uma classe média, uma camada média urbana, ou seja, o Brasil vivia um momento de início de uma urbanização, mas a maioria ainda vivia no campo, né? Então uma sociedade em transformação mais rápida, na periferia do mundo industrializado, na periferia da Revolução Industrial, né, conseguindo se industrializar em partes, e outra parte da sociedade ficando ainda com essas antigas estruturas de poder e na economia. E aí vem, a partir de 1930, o chamado Estado Novo, né, então vem o início do século XX com a República Velha, o poder descentralizado, o poder desses grandes proprietários de terra. A partir de 1930, o Estado Novo, uma nova forma de entender a função do Estado na sociedade, a influência do fascismo italiano e do keynesianismo dos Estados Unidos, aplicado nos Estados Unidos, uma maior presença do Estado na vida econômica, o Estado como um promotor de desenvolvimento, mas uma política nacionalista, uma exaltação da ideia de Brasil, uma nova profissão de fé na nacionalidade brasileira, né? Então uma exaltação de coisas nacionais, de valores nacionais,
E aí o rádio tem um papel importante, o futebol tem um papel importante nesse momento, começa a ter as transmissões de futebol no rádio. O mundo vivia tensão entre extrema esquerda e extrema direita, os partidos comunistas filiados ao grande partido de Moscou, né, na União Soviética, a influência que começa a haver do socialismo em vários países do mundo, e por outro lado o fascismo também fincando raízes em uma série de nações, e no Brasil Getúlio Vargas vai fazer essa política do equilíbrio, né, e coloca vários movimentos no bolso, né, e ao mesmo tempo ele combate outros, por exemplo, os integralistas, que eram os fascistas brasileiros. Ele se afasta desse movimento, mas ele pega coisas do fascismo italiano, né? Então, o Getúlio faz um meio de campo. Em 1937, ele dá um golpe de Estado, ele continua no poder, então ele fica de 30 até 1945. Getúlio centraliza o poder em suas mãos, né, no Estado, toma uma série de medidas ditatoriais, uma série de controles, um departamento de propaganda, assim como era feito na Itália e na Alemanha, uma propaganda oficial, a perseguição a opositores, mas também se aproxima de vários sindicatos, lideranças e grupos de trabalhadores para controlar esses grupos e para ter o apoio político necessário para ele se manter no poder, ter a sua legitimidade. Cria uma série de leis trabalhistas, coloca a legalização do voto feminino, em 1932, uma série de medidas que atende essa classe trabalhadora, mas vai ser, mais uma vez, a chamada modernização conservadora. É um termo muito grande dentro dos debates entre especialistas, né? Então nós temos aí, ó, a centralização do Estado, né? A partir de 45, esse Estado continua um Estado centralizado, um poder público muito forte, mas com um alinhamento maior aos Estados Unidos, ao capitalismo americano. Então nós vamos ter uma aproximação definitiva do Brasil aos interesses dos Estados Unidos e a política da boa vizinhança com os nossos grandes e queridos norte-americanos. E nisso é um afastamento um pouco da política de Getúlio, que era mais nacionalista, né? Após o governo de Eurico Gaspar Dutra, Getúlio volta ao poder e volta com o discurso nacionalista, o chamado nacional-desenvolvimentismo, funda a Petrobras, 53, o petróleo é nosso, a campanha O Petróleo é Nosso. Há uma série de novas medidas tomadas por Getúlio Vargas que desagradam, e no momento de tensão da Guerra Fria, então, né, ele começa a pairar um medo de um golpe, né, tirá-lo do poder. Vários setores se articulam, acusando o Getúlio de, mais uma vez, né, se aliar, na verdade, a interesses escusos, né, a querer ser ditador, a querer, mais uma vez, usar o povo, né, mas com fins populistas, para se manter no poder. Uma série de problemas ali entre lideranças políticas, uma série de acusações, uma série de notícias, e o atentado, né, na Rua Toneleiro contra o jornalista Carlos Lacerda é um dos estupins para essa deposição do Getúlio, ameaçada pelas Forças Armadas de tirar o Getúlio do poder. E diante de todas essas pressões, esse cenário, Getúlio se suicida em 54. O seu sucessor, Juscelino Kubitschek, ele continua nessa toada da política nacional desenvolvimentista, mas com uma maior abertura ao capital estrangeiro. A década de 1960 marca um aumento das tensões da Guerra Fria, e no Brasil não era diferente. A eleição de Jânio Quadros, depois Jânio Quadros renuncia, João Goulart assume, num cenário de instabilidade nacional, instabilidade pela própria política nacional e também por setores muito alinhados ao capital internacional, e há um grande medo de setores mais conservadores das possíveis aproximações do Brasil com a China,
comunista e com a União Soviética, sobretudo, né, porque no momento em que Jânio estava em viagem à China comunista, né, de olho em alguns investimentos, e aí tudo isso pairava, né, uma grande expectativa sobre o que seria dos rumos do Brasil, movimentos internos de trabalhadores, reivindicações sociais, tudo isso havia um cenário em que a tensão era muito grande, então qualquer notícia ou qualquer especulação ganhava um peso muito grande, e nesse sentido nós temos um aumento. Ai, ficou ruim, corta essa parte e continua. Com a apresentação do Programa de Reformas de Base, o discurso na Central do Brasil de João Goulart, aí nós temos um movimento de várias forças internas e externas, e em nome da doutrina da segurança nacional, as Forças Armadas depõem, tiram Jango do poder, e ali se inicia uma série de governos militares, a partir de 1964, de 31 de março para 1º de abril de 1964, há esse golpe, né? Então você tira um presidente eleitoralmente, legalmente eleito, e se instaura uma junta militar, e a partir disso nós vamos ter 5 presidentes militares, né, que vão tomar medidas a partir de decretos, os atos institucionais, né, os AIs, cujo principal e o que mais restringia as liberdades democráticas foi o AI-5 de 1968, quando aí sim há um endurecimento maior desse regime. O que esses governos militares vão fazer? Bom, no campo econômico, continua-se com uma política, boa parte dentro desse nacional desenvolvimentismo, nesse sentido de um projeto de Brasil. E isso, na verdade, é ampliado, essa ideia do Estado, o Estado nacional, o Estado brasileiro passa também a tocar grandes obras, estradas, né, a Transamazônica, a hidrelétrica de Itaipu, várias outras grandes obras são feitas, né? Então dá uma visibilidade, e também tem a questão da infraestrutura do país. Do ponto de vista do ensino técnico, né, as escolas polivalentes são criadas. Você pode ver na sociedade, se tem escola polivalente, provavelmente ela vem dessa década dos governos militares, de 60, 70, né? O investimento no ensino técnico é no sentido de que se enxergar no ensino técnico a válvula de desenvolvimento da estrutura de um país. Então se diminui a importância de outras áreas, né, e se privilegia o ensino tecnológico, o ensino técnico, engenharia, matemática, né? Os engenheiros têm um papel importante nessas grandes obras, obviamente, então há um ensino voltado para essas áreas, e se não for uma área técnica mais refinada, áreas, né, de outras formas de trabalho manual, oficinas, né, de carpintaria, de marcenaria, de siderurgia, né, de metalurgia e etc. Né? Ainda do ponto de vista econômico, a questão do crescimento do bolo, como um dos ministros dizia, né, um dos ministros desse período, um dos ministros da economia, que é preciso fazer o bolo crescer para depois repartir, mas aí o bolo cresce e a questão de repartir que fica complicada. Então há um crescimento econômico chamado milagre econômico, né? Há um crescimento, inclusive algumas décadas, um crescimento altíssimo, alguns anos, perdão, um crescimento altíssimo, mas há uma concentração de renda e não há uma distribuição satisfatória, né, para a grande massa que crescia muito rapidamente também. O crescimento vegetativo nesse período foi muito alto. Então há, nesse momento, a formação de grandes bolsões periféricos nas grandes cidades, subúrbios, né? Há um aumento dessa ocupação de áreas sem nenhum tipo de regulamentação por parte do Estado. Há ao mesmo tempo que tem essa preocupação com o planejamento de uma grande nação, mas não há o cuidado de ser um planejamento uniforme em todas as regiões, e algumas grandes cidades ficam
apenas nas suas áreas centrais. Então nós temos esses grandes bolsões hoje em favelas e periferias que cresceram muito durante os períodos dos governos militares. Há o estímulo a uma recolonização do interior, que já havia começado com a construção de Brasília, mas aí nós vamos ter uma expansão agrícola mais forte em direção ao centro-oeste e ao norte do Brasil. Essa questão da doutrina nacional tinha um medo que potências estrangeiras tirassem a Amazônia do Brasil. Então nós temos que ocupar a Amazônia, nós temos que estabelecer bases na Amazônia, porque as potências estrangeiras estão de olho em tomar a Amazônia do Brasil. Isso é um discurso que vinha antes, mas é muito reforçado durante os governos militares, que são, no fim das contas, governos ufanistas, né? Governos ultranacionalistas, né? Que faziam muito essa propaganda do verde ou amarelo, Brasil ame-o ou deixe-o, né? E dos valores mais conservadores da sociedade, nesse sentido de uma volta a um discurso em partes contra a própria complexidade que uma sociedade capitalista industrial tem. O que nós vamos ver após o fim dos regimes militares, com a redemocratização a partir de 1985, uma abertura política do país e também uma abertura econômica. Na década de 90, o neoliberalismo. E aí nós vamos ver toda essa complexidade do mundo e das sociedades capitalistas também chegarem aqui. Então nós vamos ver, do ponto de vista econômico, o neoliberalismo, como foi dito, uma diminuição do papel do Estado, novamente, né? Então olha só, veio lá no começo do século XX, a República dos Coronéis, a ausência desse Estado, né, forte. Era o poder descentralizado. Depois nós vamos ter um longo período desse Estado nacional centralizado e forte, a partir de 1945, né, 1950, o Estado Nacional Desenvolvimentista, que vai ter esse grande projeto nacionalista de Brasil, empresas públicas, Petrobras, Telebrás e um monte de setores a cargo do poder público, né? Com os governos militares um reforço desse papel do Estado, inclusive na questão policial, da questão da ditadura, de processos arbitrários, de perseguições políticas, um grande poder nas mãos daqueles membros que faziam parte do Estado, né? Um reforço nas legislações de punição policial, o SNI, Serviço Nacional de Inteligência, o DOI-CODE, né? Contra as chamadas ameaças à segurança nacional. E depois nós vamos ter uma abertura política e econômica. E o que nós temos no mundo de hoje? Nós estamos vindo aí, então, desde 85, com essa maior liberdade democrática, política democrática, né? E no setor econômico nós somos um país capitalista e muito existe essa discussão, porque nós não somos um país capitalista liberal. Nós temos um Estado presente, muito graças à própria Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, que coloca uma série de obrigações e papéis do Estado brasileiro em várias relações sociais. Do ponto de vista da economia de mercado, os críticos à atuação do nosso Estado dizem que há Estado demais, que o Estado brasileiro cobra muitos impostos, gasta muito mal, perde muito imposto em corrupção, em desvio, né? E os cargos públicos servem, na sua maior parte, como cabides de emprego ou como apoios políticos eleitorais. Então essa seria a crítica de setores liberais da nossa sociedade. Aqueles que defendem o nosso Estado nacional, isso a discussão não é só do Brasil, tem várias áreas do mundo, defendem um Estado mais presente, que se gasta até pouco em relação a outros países do mundo, né? Que realmente há uma questão de mau gasto, né? Mas que nem por isso justificaria o fim ou a interrupção de certos serviços prestados pelo Estado, e que é necessário diminuir em algumas áreas a presença e a influência de setores privados. Então olha aí que mais uma vez nós temos essa questão, qual é o papel do Estado no século XXI? E para aumentar ainda mais essas discussões nós temos as redes sociais,
nós temos a convivência com o diferente, com religiões, com culturas, com línguas cada vez mais diferentes das nossas, circulando o tempo todo. Nós somos cada vez mais envolvidos por tudo que acontece no mundo e a gente sente isso cada vez mais próximo de nós. Então hoje todo mundo pode dar sua opinião, inclusive pode criticar a globalização, as redes sociais, usando as redes sociais, que são uma consequência da globalização e do progresso tecnológico, né? Há, portanto, essa grande questão. E a partir dos anos 2000, né, nós temos com a eleição do Lula, com a ida com a chegada do PT ao poder, o PT é um partido com um programa clássico da esquerda inglesa, do Partido Trabalhista Inglês, né, mas que logo que entra no poder já cria alianças com o nosso centrão. Então, você pode observar uma série de programas sociais, Bolsa Família, né, que tem outros, Vale Alimentação, Vale Gás e Bolsa Escola, tudo mais ou menos junto de programas assistencialistas, programas sociais de assistência mais pobres, né? Você tem um aumento do crédito, sobretudo uma grande parte passa a acessar o crédito, coisa que antes não acessava, uma expansão de ensino superior, mas isso tudo está muito restrito a uma área do consumo. E o setor produtivo, ele pouco é mexido nesse período. Inclusive há um incremento ao capitalismo especulativo, os empresários têm lucros, as empresas brasileiras têm muito lucro, né, nesse período, nesses governos, pelo menos até 2008, na virada de 2008, quando tem uma grande crise internacional, tem a crise política que se instala também após a questão de mensalão e das relações entre o PT e outros partidos políticos, né, do Brasil. Obviamente a questão de corrupção em nossas estatais e na má administração de dinheiro público que existe em várias esferas de poder, né, municipal, estadual e federal. E depois vem a segunda década do século XXI, a eleição da Dilma, que na política externa se orienta um pouquinho mais, né, alinhado a um pouco mais a um capitalismo, pelo menos no discurso, se aproxima um pouco dos Estados Unidos, tira um pouco o discurso exterior ideológico que os governos Lula adotaram, né, aproximação com o Irã, com a Venezuela, né, mas ainda tem essas características e o que explica em boa parte a eleição de 2018 de Jair Bolsonaro é uma grande parte da sociedade que discordava das defesas e da condução política dos governos petistas e outra parte que busca ainda mais no passado, lá na década de 70, na década de 60, um discurso do Estado patriota, do Estado nacionalista, os valores tradicionais, né? Mas que isso está muito misturado com vários elementos das mídias sociais, da questão das formas de comunicação de WhatsApp, né? Do discurso do Estado Nacional frente ao mundo capitalista das grandes corporações, dos grandes lobbies cada vez mais presente na vida de todas as pessoas. Então fica uma coisa muito confusa que a gente ainda vai entender melhor o que acontece no mundo digital que consegue pegar valores e tentar colocá-los hoje em dia, inclusive em questões da economia e da política, que já eram considerados por muitos algo ultrapassado, mas que as redes sociais hoje são capazes de ressuscitar, porque tem muitas pessoas que se identificam com esses valores ou que não sabiam que se identificavam e que de repente viram aquilo e passaram a se identificar com valores nacionalistas ou com valores patrióticos ou conservadores, né? Mas enfim, ainda vou fazer um vídeo tentando explicar melhor todo esse cenário, que é o cenário da globalização. Isso tudo é a globalização. Isto ela evidencia algo que sempre esteve entre nós, na sociedade, em grupos que não se viam representados politicamente, grupos que se viam de fora do jogo econômico, do jogo cultural, ou que sempre viam uma determinada situação como negativa, mas que não expressavam isso
as redes sociais, todo esse universo da nova comunicação política, da comunicação direta com o seu representado, por exemplo, durante a eleição de Jair Bolsonaro, né, com as novas mídias sociais, uma comunicação direta com o seu eleitor, não precisando mais, ou diminuindo, ou desprestigiando, ou colocando em xeque a credibilidade dos meios de comunicação, dos meios que levam as pessoas, a ideia de construção de narrativas, ou seja, versões alternativas da história, ou dos fatos, ou das opiniões. Tudo isso é um aspecto da globalização, um aspecto da sociedade avançada, globalizada, que tem vários interesses em jogo, que tem vários grupos, que tem vários poderes que estão ali toda aquela relação. E aí entra a questão das instituições que são colocadas em xeque, instituições científicas, dados ou fatos históricos, personagens, o que da mesma maneira vai ser chamado de narrativas. É um mundo em que tudo é líquido. E aí um grande autor do nosso tempo, Zygmunt Bauman, uma leitura super necessária do mundo líquido, um outro livrinho, Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, de Marshall Berman, sociólogo americano, que ele fala, né, que nesse mundo a gente está pisando sempre em coisas que são instáveis, que mudam o tempo todo. Nós temos dificuldade em construir nossas opiniões, o nosso raciocínio, porque é um mundo que muda o tempo todo, que você é confrontado o tempo todo, ou criticado, ou é apontado uma inconsistência, ou um outro erro, e o tempo todo é pessoas opinando, e grupos opinando, e fabricação de informações e fake news, e dados alternativos, e outras visões, e etc, etc, etc. Então, esse mundo líquido é um mundo que explica grandes acontecimentos recentes na política, na questão da pandemia, como nós estamos vendo, a questão da dúvida sobre a validade de vacinas, da procedência de determinada vacina, se é da China, ou se é dos Estados Unidos, ou se é do Reino Unido, se existe mesmo as teorias da conspiração, né, se existe um poder global, o globalismo, se existe... Ou seja, isso tudo de alguma forma, essas descrenças, essas ideias de alguma forma eram compartilhadas por grupos que não... Havia meios ainda deles tornarem isso algo identificável, ou dar uma identidade de grupo a todos esses indivíduos. E aí o mundo globalizado das redes sociais, esse mundo avançado da tecnologia que integra no sentido técnico, ela afasta em outros sentidos, ela nos divide, ela nos coloca uns contra os outros, há um grande poder das empresas de comunicação, sempre houve, mas hoje um nível muito maior, porque você tem o controle de dados, você tem o controle da emissão de opiniões, de ideias, determinado assunto é sugerido para você, determinado produto é sugerido para você de acordo com o seu perfil. Então, é um mundo em que as verdades são contestadas. Inclusive, isso que eu acabei de falar, né? Se existem verdades, se não existem verdades, se o que você acredita é verdade, se você acredita que o que é verdade pode não ser verdade, essas dúvidas de filosofia de boteco que se tornam grandes debates nas redes sociais e no mundo político, e das ameaças que existem, que pairam sobre nós, a ameaça do fim da liberdade pelo comunismo, o comunismo está de volta, o comunismo chinês, não, é o marxismo cultural, a ideia da revolução que vai acontecer tomando as mentes das pessoas, ou então dentro da instituição que você vive, né, há aqueles que querem
minar o poder da instituição, estão infiltrados e querem acabar com a sua fé, com seus valores. Ou seja, vai ter para todos os gostos, para todos os tipos de pessoas, de lugares, de instituições, dúvidas, dúvidas e dúvidas. E aqueles que se sentem muito mal nesse universo de dúvidas, dúvidas, dúvidas e diferenças, buscam muitas vezes verdades absolutas. Né? Então nós temos os fundamentalismos, nós temos esse mal-estar nesse universo multicultural e também problemas de ordem de convivência realmente. Em países onde chegam muitos imigrantes, que chegam refugiados, que vão se instalar ali, começa uma série de problemas de relacionamento, não fala o idioma, vem para minha terra, não fala o meu idioma, não comunga da minha cultura, não comunga da minha religião, e aí começam os atritos, começam os problemas, começa um reforço de ideias extremas, né, de expulsão, de eliminação. É um mundo em que vivemos, um mundo em que circula cada vez mais gente, que circulam cada vez mais ideias e que a gente se apropria de partes das coisas, partes de religiões, partes de teorias econômicas, partes de simpatias políticas, de orientação política, né? Ou seja, um mundo em que tudo que é sólido se desmancha no ar. E aí, meus amigos, o que será desse século XXI? Não é? Então é isso, é muita coisa, eu simplifiquei demais, simplifiquei muito mesmo, já deu 1h30 de vídeo, mas estou à disposição para debates, críticas. É muito importante sua participação, aluno de terceiro ano, aluna de terceiro ano, vestibular. Se você for fazer um vestibular, me manda ementa que eu vejo o que eu posso ajudar, algum áudio, algum esclarecimento, alguma indicação de livro, algum artigo, alguma coisa, né? Que depois desse ano de 2020 da pandemia a gente possa, com esses novos meios de comunicação, de aula à distância, que eu acho horrível, quero que volte, mas a gente tem que aproveitar o lado bom também, que é essa possibilidade de troca de experiências, de informações, de esclarecimento. Então fica assim, meu grande abraço, a minha turminha querida, terceiro ano A, sobretudo, aos outros terceiros anos também da Escola Souza Milo, Escola de Itaiandu, Minas Gerais. Muita saudade de todos e especialmente aos meus queridos do terceiro A, que vocês aproveitem bastante essas leituras, que aproveitem esse tempo e que esse ano de 2021 seja muito melhor para todos nós, com muitas realizações, muitas conquistas, e brevemente a gente se reúne para comemorarmos essas nossas realizações, certo? Um grande abraço, gente. Fiquem bem, tenham um ótimo ano. Vai dar certo, tá? Cuidem-se, cuidem-se. Tchau, tchau.